Câmeras, meu povo. Oi, Maria Fernanda. Arthur Isaac não tem, não? Arthur Xavier. Bruna. Presente. Cadê você, Bruna? Vai ficar escondida? Bruno. Ué, cadê o Bruno? Cecília. Presente. Emanuele. Comendo. Gabriel. Presente. Gabriela. Isabela. Presente. Liga a câmera, Isabela. João Otávio. Júlia. Júlia Moraes. Presente. Júlia Nunes. Presente. Júlia Nunes, por que você está escondida? Daqui a pouco eu ligo a câmera, Maria Lúcia. Tá bom. Lises. Luca. Presente. Lucas. Luiz Gustavo. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Otávio. Sofia. Juliana. Presente. Vitória. Presente. Vitória. Camila. Maria Lúcia, cheguei agora, Sofia. Tá joia. Mais alguém? Chegou por agora? Eu. João. Ok. Arthur e Arthur chegaram? Não? Bruno, não. Gabriela. Luiz Gustavo, tá aí? Não, né? Opa. Vamos continuar com o Barroco? Sobre a prova, alguma dúvida? Humanismo, classicismo, quinhentismo? Tranquilo, né? Acho que os conteúdos são tranquilos. Vou continuar com o Barroco. Ô, Maria Lúcia, Oi? Maria Lúcia, eu cheguei aqui agora. Otávio? Quem que é? O Otávio? É eu. Tá. Tudo bem. Pessoal, alguém começou a ler Escrava Isaura? Como é que estamos de leitura? Vamos marcar a data? Que aí, tendo a data, Não? vocês já começam... Oi? Você já tinha marcado a data, não? Já que era dia 28, sei lá. Ah, verdade, era um dia depois Era que a No prova... final da prova. Nossa, foi 29, verdade. alguma coisa assim. Então é 29. Aí se quiser Ah, fazer meu Deus, tá até anotado, ó. Yes. Livro Escrava Isaura e Contos Negreiros. Olha só, tá até anotado. Obrigada, Vitória. Você está certa. Oi, Maria Lúcia, cheguei. Minha Oi, internet Bruno. caiu. Perguntei por você mesmo. Estava lanchando? Você achou que eu ia te esquecer? Falei, gente, o Bruno sumiu. Acabei de perguntar por você mesmo. Vamos lá, gente. Mais alguém? Então vamos agir com a vida. Lembrando de Reforma e Contra-Reforma, Martim Lutero versus a Companhia de Jesus. Ah, Maria Lúcia, deixa eu te perguntar um negócio rapidão. Você já mandou o link do PDF da Escrava Isaura? Eu pus no grupo aquele dia, mas eu posso mandar de novo? Tá bom, obrigada. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui. A Escrava Isaura. Vou mandar agora, que senão eu esqueço. Aí, mandei. Não mandei, mandei. Tá aí novamente, tá?
Se alguém precisar assumir, porque a gente vai pagando tudo, né? Vocês estão vendo o slide? Estão? Sim. Então tá, obrigada. Então vamos lá. Só vou relembrar essa parte aqui, porque eu vou entrar no cultismo e no conceptismo, que fazem referência direta a isso aqui. Por isso que eu preciso dessa ligação da contextualização histórica com a questão das características do próprio movimento literário, tá? Então, esse aí da imagem é o Martinho Lutero, o qual propôs a Reforma Protestante. A Reforma Protestante se deu a partir das 95 teses colocadas na porta da igreja por Martinho Lutero, protestando os dogmas que a Igreja Católica pregava, que o cristianismo pregava, a questão do pagamento do dízimo, a questão de comprar espaço no céu, e aí ele protestou 95 coisas que eram impostas pela igreja. Nós precisamos lembrar que na Idade Média a igreja era soberana, né? Ninguém questionava, ninguém discutia. Nós vamos trabalhar uma obra depois do Romantismo, esse ano ainda, chamado Bispo Negro. O que seria o Bispo Negro? É a volta, só que a história, mesmo que tenha acontecido, né, sido produzida no século XVIII, ela narra um fato que aconteceu na Idade Média. Então, é alguém que descumpriu os dogmas da igreja e ganhou sua punição. E essa punição era o que acontecia quando alguma pessoa ia contra os dogmas da Igreja Católica. Só que nessa época de Martinho Lutero, já tinha o humanismo. O que é o humanismo? Que até nós vamos falar sobre ele na prova. É a exaltação da ciência, do homem enquanto um ser pensante, enquanto um ser estudado. Né, o heliocentrismo, né, o homem a Terra é redonda, surge tudo nessa época do humanismo. Então, o homem começa a perceber que não precisa seguir 100% a igreja, ele começa a discutir esses questionamentos. E essa discussão então, nós vamos chegar na questão da dualidade que se tem proposta no Barroco, tá? Aqui, eu sei que nós já lemos isso aqui é um quadro que tem na página 135 do livro de vocês, para a gente perceber a diferença do classicismo e do Barroco. Por que a gente sai do classicismo e entra no Barroco? Porque quinhentismo só aconteceu no Brasil. Por que quinhentismo só aconteceu no Brasil? Por que não houve quinhentismo em Portugal? Por que chama quinhentismo? Por que recebe esse nome de quinhentismo? Alguém lembra? Quinhentismo vem de 1500, do ano 1500. O que aconteceu no ano de 1500? Descoberta. Não descoberta, né? Quando chega no Brasil. O achamento, né? O descobrimento do Brasil, o achamento do Brasil. Então, quinhentismo vem da época em que o Brasil foi descoberto, foi achado, 1500. Houve descobrimento do Brasil em Portugal? Não, houve descobrimento apenas do Brasil. É por isso que em Portugal não houve quinhentismo. Então, lá na Europa, eles saem do classicismo e chegam no Barroco. O único processo que eles têm é o quinhentismo, o classicismo e o Barroco, tá? Só que o classicismo, ele durou por quase 2 séculos. Então, é um longo período literário. Né? Tiveram muitas estéticas dentro desse período literário, até se modificar e chegar no Barroco. É claro também que aqui no Brasil o Barroco chega um pouco atrasado, uma vez que o Brasil é colônia de Portugal, então sofre reflexo europeu, tá? Então, lá na Europa, do classicismo, de Camões, da época de Lusíadas, a produção, fixação do soneto,
os versos decassílabos, a exaltação do homem enquanto ciência, a questão da religiosidade, os temas universais do classicismo, nós vamos chegar no barroco. O barroco que vai pôr em xeque essa questão da fé versus a razão. E aí, eu continuo seguindo a Igreja Católica ou eu começo a acreditar em Martim Lutero, a questionar o que a Igreja me propõe, tá? O cristianismo ainda é muito presente. A Igreja ainda tem o poder. Só que no barroco vai haver essa confusão, vai haver essa mistura, tá? Primeira coisa, a questão da influência da literatura. O classicismo volta nos padrões clássicos. O próprio nome já nos remete ao classicismo, né? A volta dos padrões clássicos, principalmente com a cultura greco-latina. Todas as vezes que nós estudarmos influência da cultura clássica, nós vamos lembrar da cultura greco-latina, tá? Ou romana mesmo. Oi, Gabriela, você chegou? Consegui entrar só agora, ô Bárbara. Cheguei, Bárbara não, Maria Lúcia. Maria Lúcia. Lucas? Luiz. Ah, o Luiz Gustavo. Ah, o Lucas já estava. E a Gabriela, ok. Obrigada. Então, todas as vezes que nós ouvirmos esse nome clássico, o que é a volta do clássico? É a cultura greco-romana, greco-latina. Sempre eles são retomados como clássicos, tá? Por que eu falo isso? Porque daqui a pouco nós vamos ter o romantismo que vai voltar nos padrões clássicos. Clássicos sempre faz essa volta, tá? Isso aqui é o mais importante para nós agora, que eu comecei a explicar na aula passada. Quando a gente fala em cultismo, eu vou fazer até algumas anotações extras para a gente lembrar, é a forma que eu lembro do nome. Cultismo vem de culto, culto à forma. Então, é preocupação com a estética do texto. O que é uma estética bem feita agora? São os poemas. Os poemas carregados de rimas. O poema carregado do jogo de ideias. Tá? A linguagem do poema, eu vou marcar aqui que eu acho importante. A linguagem é uma linguagem rebuscada. Culta, uma linguagem, porque o poema só vai ser bonito se a linguagem for bonita. Se tiver uma linguagem simples, o poema não vai ser bonito, tá? O poema ele só vai ser chique, só vai ser elegante se ele tiver uma linguagem à sua altura. Então, a valorização do detalhe e muitas figuras de linguagem. Tá? É muito fácil diferenciar as duas formas de produção do barroco. O cultismo é aquele que produz o poema e o conceptismo é a concepção de ideias. O que é a concepção de ideias? São os sermões, palavras mais simples, resgate dos fiéis. Eu não estou enxergando. O resgate dos fiéis. Então, olha só, o conceptismo é o sermão, é aquele que ficou até hoje no culto, na missa, é o sermão, a pregação. Só que o conceptismo, se ele utilizasse as palavras assim como utilizamos no cultismo, as pessoas não iam compreender. Então, o conceptismo ele é extremamente religioso. Porque qual que era a intenção? Resgatar os fiéis para voltar à Igreja Católica. Então, o conceptismo, ele vai falar de religiosidade, ele vai falar de Nossa Senhora,
ele vai falar dos valores humanos. O jogo de ideias aqui é baseado na recepção, na volta, no resgate do ser humano para dentro da Igreja Católica. Tá? Essas são as duas formas de produção do barroco. Ou o texto pertence ao cultismo, ou o texto pertence ao conceptismo. Tá? Entenderam essa diferença? O cultismo são os poemas, é aquele, nós vamos ver agora as 3 formas de cultismo. É aquele que faz o resgate da estética do poema. Ele não se preocupa tanto com a essência do poema. Ele se preocupa mais em mostrar a beleza do poema, a forma, o visual que o poema propõe. Por isso é que algumas vezes nós temos tamanha quantidade de figuras de linguagem. Outra coisa que eu acho válido a gente notar aqui, principalmente as antíteses e paradoxos. Tá? As antíteses e paradoxos são os pontos principais nas figuras de linguagem. Nós vamos encontrar também metáforas. Essas aqui são as mais utilizadas dentro desse jogo do cultismo. Agora, o conceptismo vem numa linguagem um tanto quanto mais simples, mais direta. Porque eu não busco resgatar fiéis através da dificuldade, e sim da simplicidade. Por enquanto, tranquilo? Tá? Olha só. Aqui, eu vou passar para cá, depois eu volto naquele quadro, tá? Acho que ele ficou fora de ordem. Aqui eu trouxe alguns exemplos para nós... Ui, foi mal. Para nós detectarmos se eles pertencem ao cultismo ou ao conceptismo, para a gente entender esse ponto, tá? Ponderação do rosto e olhos de Anarda, soneto 10. Vamos lá, quem pode ler esse trecho do soneto, por favor? Vitória, pode ler? Quando vejo... Esse aqui? Quando vejo de Anarda o rosto amado, vejo ao céu e ao jardim ser parecido, porque no assombro do primor luzido, tem o sol em seus olhos duplicado, enfim, dando ao jardim. Ao céu desmaios, aos céus ostenta um sol. Dou sóis a Narda. O maio o jardim logra. Ela dou os maios. Então, vamos lá. Vamos voltar nessa tabela. Ali, eu tenho uma linguagem rebuscada ou uma linguagem mais simples? Eu tenho a valorização do detalhe ou um raciocínio lógico que vai chegar a uma reflexão? Eu tenho o uso de figuras de linguagem ou uma retórica. O que é a retórica? Procurar convencer. É um tom que te convence, uma argumentação que te atrai. Qual dessas concepções eu tenho nesse trecho desse soneto? O cultismo ou o conceptismo? Cultismo. Cultismo. Vamos lá, outro trecho. Sermão da 60ª. Esse sermão, vocês vão ouvir muito falar dele, ele é muito famoso, o Padre Antônio Vieira, que é um dos principais autores do Barroco, né? Nós vamos ter o Boca do Inferno e vamos ter o Padre Antônio Vieira. São só esses 2 autores que vão ser centrais aqui no Barroco mineiro, no Barroco brasileiro, mineiro, né? Vamos lá. Júlia, pode ler esse trecho para nós, Sermão da 60ª? Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos, um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afectado, um estilo tão encontrado a toda arte e a toda natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, da outra não hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu,
Da outra um dizer subiu. Observem só. Sermão da 60ª. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas. Deus não fez a complicação. Xadrez de estrelas seria algo mais rebuscado, algo mais complexo, mais emaranhado. Ele fez a simplicidade. Observem a linguagem também desse sermão. É mais fácil de entendimento. E outra coisa, ele quer mostrar o papel de Deus e a simplicidade que há nas coisas. E a simplicidade que pode haver nos sermões. Observem a outra crítica aqui. Como os pregadores fazem um sermão em xadrez de palavras. Fala, 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 fala e ninguém entende nada. Não, ele quer provar que os sermões podem ser simples a fim de que todos entendam. Esse estilo de escrita pertence ao conceptismo ou ao cultismo? Vamos voltar aqui. Busca o jogo de conceitos e ideias ou uma linguagem extremamente rebuscada? Para quem anotou o que eu coloquei, o cultismo é a poesia, o conceptismo, os sermões. Conceptismo. Vamos lá, autores e obras. Isso aqui vocês já têm anotado? Como que é o esquema aí, pessoal? Eu anotei. Mais alguém anotou? Eu tenho que acabar de anotar. Meu caderno acabou. Mas foi. Eu vou comprar outro e anotar. Vocês viram que ontem eu coloquei de novo os slides? Eu não sei se eu já tinha enviado, Não, por isso que eu nem copiei. Ah, eu achei que eu tivesse, então desculpa, Júlia. Não, então nós vamos combinar que aí na quinta-feira vocês me mostram o caderno, pode ser? O de ontem vocês já anotaram? Vocês já pegaram ou vocês querem que envie novamente? Não, o de ontem tá lá. Eu vou copiar tudo hoje e aí quinta tá pronto já. Então tá. Combinado. Quinta-feira, então, eu olho os cadernos com as anotações sobre o barroco, tá? Então, vamos lá. Autores e obras. Gregório de Matos escreve a poesia. Se vocês quiserem anotar... Poesia pertence mais a fundo ao estilo cultista ou conceptista? Cultista. Cultismo. Então, o Gregório de Matos é um autor do cultismo, tá? Dentro da sua poesia, ele ainda produz a poesia lírica religiosa, falando da religiosidade, falando a Deus, pedindo a Deus, suplicando, falando de Nossa Senhora, falando dos preceitos religiosos, falando dos valores humanos, falando da concepção do bom homem, tá? A lírica religiosa. Ele tem a sua vertente lírica amorosa, relacionada ao amor, homem e mulher, tá? Relacionado à comparação de uma mulher com outros fatores naturais. Ele exalta o amor, a exaltação feminina. Então, ele tem a vertente religiosa, ele tem a vertente amorosa e ele tem a crítica à sátira, tá? Que é a poesia satírica. Gregório de Matos, então, produz usando essas três formas de criação. Ai, se não limpar, não tirar, o negócio não passa. Ó, aqui eu coloquei um exemplo de cada para nós percebermos a forma de produção de Gregório de Matos. Gregório de Matos também é chamado de Boca do Inferno. Vocês vão ver muitas questões nomeando diretamente como Boca do Inferno. Vamos lá. Lírica religiosa. Alguém pode ler essa? Bruno? Você leu meu pensamento, vai falar eu. Então vamos. Na oração que desaterra, que a Deus terra, que esse é... lê lá do fundo, tá? Ah, tá. Na oração que desaterra a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado estado, mistério mil que desenterra em terra, quem não cuida de si que é
que a terra erra, que o alto rei for afamado, amado, e quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, aferra. Isso. Aqui também é só um trecho, é um soneto, na verdade, tá? Observem que ele preocupa com a estética, com as características do cultismo, só que ele insere religiosidade dentro dessas características. Então, ele se preocupa com o culto à forma do soneto, ele se preocupa com a musicalidade, a terra, desaterra a terra, cuidado dado, que é a questão da rimas dentro do texto. Ele se preocupa em resgatar os fiéis, quer Deus a quem está todo cuidado. Então, ele se preocupa na questão religiosa, só que ele traz essas questões religiosas para dentro do culto à forma, tá? Mesmo que pertença ao cultismo, mesmo que o conceptismo detecta mais uma concepção religiosa, nós avaliamos essa obra como cultista, tá? Pela preocupação na sua forma, na sua estética. Lírica amorosa, ainda de Gregório de Matos. Júlia Nunes, pode ler? Eu leio. Ardor em coração firme nascido, pranto pelos belos olhos derramado, incêndio em marés de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que um peito abraças escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Olha só, ardor em coração firme nascido. Então, né, meu coração está ardente. Ele nasceu por ti, esse sentimento. Então, aqui ele fala da religiosidade. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é a questão das figuras de linguagem que ele utiliza. Pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água. Olha aqui os paradoxos. Incêndio em mares de água. Incêndio no mar de água. É um paradoxo, né? Ideias contraditórias. Rio de neve em fogo, convertido. Neve e fogo é uma antítese. Então, ele usa esse excesso de contradição para mostrar o sentimento amoroso. E aqui ele ainda exalta a mulher, né? Um rosto corres desatado, peito a brasas escondido. Meu peito tá difícil de segurar de tanto amor. Então, a exaltação do amor, exaltação do sentimento, sempre resgatando a questão da forma, da estética. Preferência por sonetos, vocês podem observar que todos os exemplos que eu trouxe até agora foram sonetos, né? São trechos, mas são sonetos. Eles são providos nascido, convertido, derramado, disfarçado, esquema de rimas, métrica, aquela busca, né, aos resgates, aos padrões bem clássicos, a preocupação com a estética em si. E a satírica é uma forma que a gente vê menos, tá? É um estilo de produção de Gregório de Matos que vai aparecer um pouco menos, mas ela ainda é existente. Observem que a forma aqui já mudou, né? Então, ele vai trazer a satírica, mas aí ele nem fica buscando tamanhos resgates visto lá pelo conceptismo, pelo cultismo, desculpa. A mesma Maria Viegas sacode agora o poeta extravagantemente, porque se espeidorrava muito. Vitória Maísa. Pode ler, por favor? Diz que o vosso cota assopra sem zombaria, que parece artilharia, quando vem chegando a frota, de costa o seu arcabouço, apontado sempre está, que entre noite e dia dá, mais de 500 trus-trus. Olha só o título. A mesma Maria Viegas sacode agora o poeta extravagantemente, porque se espeidorrava muito. O que seria o trus-trus aqui? Que ela dá mais de 500 trus-trus. Conseguiram perceber?
Dinheiro? Hã? Esquece. De cota o seu arcabuz apontado sempre está, que entre noite e dia dá mais de 500 trus-trus. Mais de 500 vezes ela espeidorrava. Tá? Bem crítico, bem direto, né? E aqui nós temos, então, Padre Antônio Vieira. Vou fazer alguma anotação também, gostaria que vocês relembrassem. Padre Antônio Vieira é o nosso principal exemplo produtor de conceptismo, tá? Padre Antônio Vieira, ele produzia sermões, né, a fim de trazer esses fiéis de volta para dentro da Igreja Católica, através de assuntos morais, assuntos filosóficos, assuntos reflexivos, assuntos sociais, que buscassem resgatar os fiéis, mostrando alguns valores humanos, né, a ética, a moralidade, a educação, o amor, para tirar fora essa questão da ganância, da corrupção, da injustiça, do preconceito, da escravidão. Então, o Padre Antônio Vieira tinha alguns sermões voltados a essa reflexão do ser humano, a fim de resgatá-los novamente para dentro dos conceitos católicos, para fortalecer o cristianismo mesmo. Vamos ver aqui. Aqui são 2 exemplos, para que nós percebamos a questão da linguagem e a questão do resgate, tá? São essas 2 funções aqui. Ele vai trabalhar com o jogo de ideias como argumento persuasivo. Então, ele vai buscar convencer esse leitor, esse fiel, para que ele pratique aquilo proposto através dos bons costumes, dos bons hábitos e voltar para dentro da igreja, tá? Resgatar mesmo os fiéis. Vamos lá, João, pode ler o primeiro exemplo? E se quisesse Deus? Exato. E se quisesse Deus que este tão ilustre, tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação como vem enganando com o pregador. Ouçamos o evangelho, ouçamos todo, que tudo é do caso, que me levou e trouxe de tão longe. Então, olha só, eu vim de tão longe para pregar o evangelho, para que nós sigamos o evangelho, tá? Porque muitos dos fiéis chegaram enganados com o pregador. Quem que seria esse enganados com o pregador? O pregador lá da Reforma Protestante. Era uma disputa mesmo, né? O cristianismo versus a Reforma Protestante. O Padre Antônio Vieira pertenceu à Companhia de Jesus. Então, ele foi um representante aqui no Brasil. Por isso que era uma disputa como se fosse direta, né? Martim Lutero versus Padre Antônio Vieira. Reforma Protestante versus Companhia de Jesus. As 95 teses versus os sermões. Tá? Era como se fosse uma disputa mesmo para quem conseguia mais fiéis para próximo a si. Segundo trecho, segundo exemplo. Camila, pode ler? Posso. Então vamos. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo, há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo, há de concorrer Deus com a graça, iluminando. Esse exemplo dá para ver nitidamente, né, que é uma disputa entre o tipo de pregação, entre o tipo de sermão e o tipo de fiel. Então, ele fala claramente aqui, ó, fazer pouco fruto à palavra de Deus no mundo, quando você dá pouca moral à palavra de Deus no mundo, pode proceder um dos 3 princípios. Alguém tem a culpa, ou o pregador, ou o ouvinte, ou Deus. Então, ele já quer mostrar o outro lado da pregação, que não segue os preceitos de Deus, que não segue a religiosidade proposta por Padre Antônio Vieira, né? Claro. Aqui, trouxe
Deixa eu ver se tá certo. É um videozinho que vai resumir isso aqui tudo que eu disse de uma outra forma. Tem só 4 minutos. Nós vamos prestar atenção para ver se a gente consegue captar de uma outra forma o que é o barroco. Deixa eu ver. Gente, não vai dar tempo não, vou fechar a aula. Porque o vídeo é de 4 minutos e aí só tem mais um de aula, tá? Só um minutinho, já chamo vocês. Um segundinho.